Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah, feliz festa das luzes, a Freilich Hanukkah em Yiddish, para quem sabe. Seja bem-vindo. Os grandes heróis de Hanukkah, da festa de Hanukkah, são os Macabeus. Todo mundo conhece Macabeus, Macabim, já tem Macabíadas, que veio dessa palavra. Eu queria falar hoje 5 fatos interessantes que você deveria saber, se você ainda não sabe, sobre os Macabeus. Primeiro fato: quem são os Macabeus? Quem eram eles? O que eles fizeram? Qual que é a história deles? Então, os Macabeus, através dele, foi o grande milagre de Hanukkah. Os 2 milagres de Hanukkah: a guerra, que eles venceram a guerra contra os poderosos gregos sírios, que eram liderados através de Antíochos. Essa guerra e a vitória foi através dos Macabeus, que eram muitos, imagina, um exército enorme, que era a potência da época, contra uma família pequena, poucos judeus que se juntaram à família, aos Macabeus, aos Hashmonaim, a família de Hashmonaim. E realmente poucos contra muitos, os poucos, Deus fez um grande milagre. Esses poucos conseguiram vencer o maior exército que tinha na época. Isso foi através dos Macabim, dos Macabeus. E também depois dessa guerra, eles foram para o templo sagrado, e aí foi um grande milagre de Hanukkah, que eles encontraram só um potinho pequeno de azeite de oliva, mas nesse vídeo próprio eu vou explicar isso um pouco melhor, mais para frente. E esse azeite era suficiente só para acender a menorá, o candelabro que tinha no templo sagrado, só para acender um dia. Eles precisavam de mais, para acender mais 7 dias, que o tempo que tinha para eles fazerem um azeite novo demorava no total 8 dias, quer dizer, até eles voltarem era 8 dias. E Deus fez um milagre, e esse azeite pequeno, que era para durar um dia, ficou aceso e durou 8 dias. Isso foi através dos Macabeus. Segundo fato, sabe qual é o significado do nome Macabeu? Macabim, Macabeus? Então, vou falar 2 significados interessantes. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição aqui, mais pra frente eu vou colocar o vídeo também, sobre tem vários significados que significa Macabeus, Macabim. Mas o significado mais popular, mais conhecido é que Macabim vem da frase do grito de guerra deles, que era Mi kamocha ba'elim Hashem. Quem é como você? Tradução exata seria: quem é como você entre os poderosos? Ó Hashem. Porque Hashem é o mais poderoso, mais que na verdade essa frase quem falou foi Faraó. Quando teve Faraó no Egito, a história de Moisés no Egito, quando o povo judeu estava saindo do Egito, Deus fez o grande milagre da abertura do Mar Vermelho, e o povo judeu passou no Mar Vermelho. Depois disso, os egípcios passaram também, e aí Deus fechou o mar, e eles morreram lá. E o faraó estava lá, o faraó ele viu esse grande milagre, e ele falou, Mi kamocha ba'elim Hashem. E nessa hora Deus salvou o faraó, que ele reconheceu a grandeza de Deus. Então esse era o grito de guerra, que eles falaram, Mi kamocha ba'elim Hashem. Depois eles falavam também, Mi Lashem Elai, quem é para Hashem, quem está do lado de Hashem, venha comigo. E assim eles foram guerrear contra os gregos. Esse era o grito de guerra deles. Por isso que são conhecidos como Macabeus, que é um acróstico de Mi kamocha ba'elim Hashem, da palavra Macabeus, Macabim. Terceiro fato interessante, que muita gente conhece os Macabeus, parece que eles são grandes lutadores, parece aqueles caras que fazem desenhos com músculos enormes, fortões, etc., todo saradão. E muita gente se esquece que, na verdade, eles sabiam lutar, com certeza. Eles não eram grandes lutadores, porque esse não era o trabalho deles. Eles trabalhavam no templo sagrado, trabalhavam o dia inteiro no templo sagrado, servindo a Hashem, servindo Deus. Eles eram grandes tzadikim, justos, pessoas muito espirituais, muito elevadas. E
eles eram tzadikim de verdade, cumpriram toda a Torá e Mitzvot, e eles se entregaram para poder conseguir a liberdade do povo judeu, para o povo judeu poder cumprir toda a Torá e Mitzvot, que naquela época, Antíoco fez grandes decretos que ele proibiu o cumprimento de Torá e Mitzvot, principalmente as Mitzvot mais importantes. Ele queria que o povo judeu esquecesse de Deus. O principal assunto dele era que o povo judeu esquecesse da santidade. Não que ele não queria matar os judeus, ele queria que os judeus iam se comportar que nem os helenistas, que nem os gregos. Assim queria Antíoco. E os Macabim, eles foram lá, fizeram auto-sacrifícios, sacrificaram, arriscaram a vida deles para ajudar Deus em prol da Torá, do judaísmo. Eles eram tzadikim verdadeiros. E isso, por mérito disso, eles saíram vitoriosos. Deus fez para eles um grande milagre. Eles venceram poucos contra muitos, os poucos venceram muitos. Quarto fato interessante que quem era os Macabeus? Então Matitial, ele era o principal, era o pai deles. Ele tinha 5 filhos. Era Yohanan, Yehudá, Shimon, Elazar e Yonatan. Esses 5 filhos. Depois que Matitial já estava bem velhinho, estava idoso, então ele separou 2 filhos. Um filho virou responsável espiritual, tipo líder espiritual, o outro virou líder mais na guerra. Sim? O responsável espiritual era o Shimon, e Yehudá era o líder da guerra, que através dele realmente conseguiram vencer a guerra. Depois teve o milagre do azeite de oliva. E o quinto fato interessante que eu falei antes, é que qual que eram as táticas de guerra deles? Com certeza eles tinham táticas e estratégias. Muita gente acha que tinham estratégias magníficas para conseguirem ganhar de um exército poderoso. Não. A tática principal deles, a arma principal deles era a reza. Quando eles saíam para guerrear, eles saíam falando rezas. Na guerra inteira eles estavam falando rezas para Hashem, estavam fazendo preces para Hashem, pedindo para Hashem que ele dê para eles a vitória e que assim eles possam cumprir Torá e Mitzvot. Essa era a maior arma deles. E essa é a maior arma de todo judeu, a reza. Reza para Hashem, reza para Deus, e Deus ajuda. Essa é a nossa maior arma. Essa reza que ajudou a gente para a gente estar vivo até o dia de hoje. Todos quiseram destruir a gente, quiseram acabar com a gente. Através da reza e das mitzvot, a gente conseguiu estar vivo aqui e existir nos dias de hoje. Aqui tem uma coisa extra, o sexto, que eu falei porque o Enzo quer explicar um pouco mais, é o milagre que Deus fez para o povo judeu, o milagre do potinho de azeite. Então, como eu falei antes, os gregos eles queriam influenciar o povo judeu, que o povo judeu esquecesse de Deus, que o povo judeu comece a seguir a cultura deles, virem helenistas, comecem a seguir a cultura deles, as filosofias deles, o modo de se vestir deles, tudo igual a eles. Os judeus eram totalmente diferentes de tudo. Até hoje em dia, os judeus se vestem diferente, se vestiam diferente. Os judeus tinham uma língua diferente, um idioma diferente. Os judeus têm uma filosofia diferente, a Torá. Os judeus têm um modo de viver diferente. Eles queriam que os judeus esquecessem de tudo isso, esquecessem de Hashem, de Deus, e entrassem, vivessem que nem eles. Para eles o mais importante não era Deus, para eles o mais importante era filosofia, estudo, mas não estudo que está ligado com Deus. E através de os macabeus guerrearam contra isso, para isso não acontecer. Estava acontecendo uma assimilação, os macabeus guerrearam contra isso, fizeram auto-sacrifício, realmente, até que Antíoco, na verdade, quando eles viram na cidade deles, na cidade de Modi'in, tem um vídeo que eu fiz já sobre isso, essa história inteira de Hanukkah. O vídeo, o título é O que é Hanukkah? História e significado de Hanukkah. Então, só aqui resumido, eles viram na cidade deles, colocaram uma idolatria,
Sim, os gregos faziam, colocavam idolatrias e falavam para os judeus irem lá e se curvar para essa estátua, trazer sacrifícios para essa estátua, para essa idolatria. E eles estavam lá, eles viram um judeu que tinha se assimilado, que virou helenista, que estava trazendo um sacrifício para aquela idolatria lá. Eles viram isso e ficaram horrorizados, ver uma coisa dessa. E quando com a lei da Torá, alguém que faz idolatria no público, ao ar livre, em frente de 10 judeus, ele merece pena de morte. Eles foram lá e mataram esse judeu. Na hora que eles mataram esse judeu, soldados gregos que estavam lá, tropas pequenas, foram lá e que não queriam deixar isso acontecer, não queriam deixar ele matar esse judeu, foram lá, mataram esses soldados, e assim o Antíoco mandou outras tropas, eles mataram essas tropas até que o exército inteiro de Antíocos, dos gregos sírios, guerreou contra eles e poucos venceram os muitos. Depois disso, eles conseguiram reconquistar a terra de Israel e foram continuar os trabalhos do templo sagrado. Estaram lá, purificaram tudo que tinha lá, tiraram as idolatrias, estátuas, altares de idolatria, etc. E aí foram acender a menorá, candelabro, de 7 braços que tem no santuário, que tem que ter um azeite específico para isso, azeite de oliva, que tem que ter um lacre, tipo uma tampa, que era do Kohen Gadol. Uma marca que era do Kohen Gadol, para todo mundo ver e saber que ninguém usou aquilo. E viram que todos estavam abertos, todo mundo tinham impurificado tudo, de propósito. Até que encontraram escondido um esconderijo debaixo de algum, tem discussão onde que estava, mas encontraram um potinho que durava para acender um dia só. E Deus fez um grande milagre, acenderam a menorá ao anoitecer, antes do anoitecer, um pouquinho antes do anoitecer, acenderam, e ficou aceso direto durante 8 dias. Que era para durar um dia, durou 8 dias, que era o tempo necessário para eles fazerem um azeite novo. E assim, todo o assunto, o trabalho no templo sagrado continuou, não teve uma parada no meio, uma interrupção, continuou normal. Eles não tinham a menorá de ouro, tinha sido roubada, eles fizeram a menorá de metal, e assim conseguiram, através dos macabeus, conseguiram continuar, foi feito esse milagre, e assim conseguiram continuar o trabalho no templo sagrado. E depois disso, os macabim, eles vieram os líderes do povo judeu, os responsáveis, e os reis que tinham nessa época, ainda existiam reis do povo judeu. Então os reis do povo judeu acabaram sendo, depois dessa história da família dos macabeus, dos Hashmonaim, mas depois do tempo eles acabaram falecendo, acabaram tendo problemas lá, porque na verdade estava errado, não era para eles serem os reis têm que ser da tribo de Yehudá, de Judá. Então Deus depois acabou tirando deles e passou de volta para Judá. Tem uma história inteira aí. Então o grande milagre foi feito através de 2 grandes milagres, da guerra e do azeite de oliva, foi feito através dos macabeus, dos macabim. Vamos ser que nem os macabim, vamos aprender deles e ser também corajosos e fortes e não ter vergonha de cumprir Torá e Mitzvot, e até o final, com fé em Hashem, Deus, a gente vai trazer a grande milagre que vai ser a construção do terceiro templo sagrado e da vinda de Mashiach, do Messias, que vai trazer paz, alegria, harmonia, tudo de bom para a gente. Chag Sameach! Tchau, tchau!